Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, estou eu aqui, são meio-dia e 33, bem na hora do almoço, né? Para trazer um vídeo aqui para vocês. Fiquei devendo um vídeo essa semana, eu quero postar vídeos todo dia e quando eu não postar todos os dias, no dia que eu postar, eu vou postar o que eu não postei, tá bom? Esse ano vamos estudar muito e hoje vamos estudar sobre minha família, o mundo e eu, né? Psicografia de Raul Teixeira, né? Esse livro aqui que estamos estudando, mas trazendo ele para a temática umbandista, tá bom? Então vamos lá. É porque é um livro espírita, como eu sempre digo aqui, tá? Vamos iniciar o capítulo 14. Os compromissos da escola dos teus filhos. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. Vamos lá ao primeiro tópico. Deixa eu ver se esse capítulo é mais extenso. Não muito, não, é como os outros, né? Mas o primeiro tópico é bem longo, mas vamos lá. Ó, as leis naturais e os campos de progresso humano. Na complexa malha da vida social da família na Terra, um dos fundamentais quesitos é o da escolaridade que deves oferecer aos teus rebentos. Sendo uma necessidade básica para o bom desempenho dos compromissos reencarnatórios, o desenvolvimento intelectual sedimentará as estradas do progresso terreno de cada pessoa, a menos que graves regimes expiatórios os impeçam de alguma forma. O conhecimento gradual das leis que regulam o mundo físico, o universo material em que nos movimentamos, quando reencarnados, torna-se indispensável, tendo em vista a carência que todos temos de conhecer pouco a pouco as leis divinas. As leis divinas se distribuem entre aquelas que regem o mundo da alma ou o mundo moral. As que atuam na área de adoração a Deus, do trabalho, da reprodução, da sociedade, do progresso, da igualdade, da justiça, do amor e da caridade, dentre outras. E aquelas outras que normatizam as ocorrências do mundo físico, material, como são a biologia, a matemática, a física, a química e as variedades de campos de conhecimentos relacionados ao mundo corporal. Na medida em que a mente humana vai alcançando e dominando os conhecimentos das leis físicas, consegue penetrar gradativamente os costumeiramente chamados mistérios de Deus. Os mistérios da divindade se relacionam aos graus de desconhecimento que os humanos têm acerca das leis que permitem harmônico, o harmônico funcionamento do universo. Logo que a mente se aprofunda nas reflexões e nas pesquisas, logrando revelar o que antes era impenetrável, e o consegue, rui por terra o suposto segredo, os supostos mistérios. Foi assim que gradualmente o ser humano foi abrindo o cósmico cofre forte do Criador, conseguindo desvendar os segredos do fogo, do micro e do macrocosmo, do mais pesado que o ar, da atomística, do eletromagnetismo terrestre, da genética e de incontável gama de outros segredos que permitiram os avanços encontrados hoje no seio do planeta, facilitando e dando conforto à vida humana, tais como os satélites, as telecomunicações, o avião, as vacinas, a pasteurização, a aplicação das descobertas genéticas, a agronomia, a pecuária
bem como aos tratamentos de saúde humana, né. A gente vê hoje aí muitos, né, muitas formas de tratamento, tanto quimioterápico, exames como ultrassom, cintilografia óssea e vários outros aí, né. É por demais importante, assim, que os genitores não descuidem da formação intelectual dos seus filhos, para que profissionalizem e para que tenham o melhor domínio possível do universo, do conhecimento e da cultura ao seu redor. Então, os filhos precisam de estudo, né? Algumas vezes na tenra idade, outras vezes, né, se começa aí, o que que eu digo como tenra idade, né? Quando o pai e a mãe precisam trabalhar e aí colocam o filho numa escola em horário integral, né, quando são menores, né, numa creche escola, né, e quando já estão aí numa idade, né, mais avançada, né, de 7, 8, 9 anos, né, quando os pais precisam mesmo assim estar na escola, existem aí escolas com horário quando o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, existem escolas com horário integral para que os filhos fiquem em segurança nessas escolas. Agora, quando, o pai ou a mãe conseguem intercalar horários, é bom que o filho permaneça num horário único, né, e não em todo o horário integral na escola, porque é muito importante a convivência do filho, tanto com a mãe quanto com o pai. Então, se podem revezar nos horários, isso é muito importante. Ih, gente, deixa eu tirar o som aqui, porque está chegando mensagem. Então, o mais importante, né, é dosar de acordo com o que se pode, tá, gente? Porque algumas vezes não tem mesmo condição, o pai e a mãe precisam trabalhar, né, e só chegam em casa à noite, então o horário precisa ser integral, mas isso vai depender muito, né? Por isso que é importante já ensinar os filhos a estudarem, porque vai chegar um momento em que eles vão precisar trabalhar e talvez o estudo vai auxiliar a ter um horário de trabalho mais flexível para que possam estar com a família, tá? É por demais importante, assim, né, que os genitores cuidem, né, da formação intelectual dos seus filhos, como eu disse. Porém, que não cochilem com relação ao progresso moral dos seus herdeiros, despertando ou incutindo neles os valores formosos da ética, do trabalho e do amor. Aqui cessam os deveres da escola ou da academia, né, da universidade, e afloram os compromissos do lar ou da família. Isso é muito importante. Sabe por quê, gente? Não é somente obrigação do pai e da mãe ali estarem auxiliando aquela criança, e sim dos avós, né, dos tios quando estão ali por perto, auxiliar, né. Aí, como eu digo esse auxiliar, né, por exemplo, vai se fazer um almoço de família, né, os tios também são exemplos para os sobrinhos. Não somos todos uma grande família, né, e que nos reunimos por afinidades? Os tios também dão exemplos, os avós também dão exemplos, os irmãos daquela criança também dão exemplos. Então, é muito importante que toda criança receba bons exemplos dos seus familiares. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Quando o Camilo disse aqui, né? Aqui cessam os deveres da escola ou da academia e afloram os compromissos do lar ou da família. Antes ele disse assim: porém não cochilem com relação ao progresso moral dos seus herdeiros. Então vamos lá. Se uma criança não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um avô, uma avó, é um tio que está ali ajudando na educação. Aquela criança vai ser herdeira daquele tio que não tem filhos, né? Então, mesmo que aquele tio tenha filhos, mas resolveu criar essa criança porque os pais desencarnaram, ou os pais está ajudando os pais porque os pais trabalham, os tios também vão dar bons valores aos sobrinhos, né?
Os avós também vão, cercar aquela criança com bons valores, né. Existem aí, hoje em dia, né, eh, pais e mães, né, que são muito novos. Então, os avós, às vezes, têm aí 40 anos, 50 anos, estão novos ainda, né. E dentro desse contexto, a a vida daquele avô e daquela avó ainda é muito ativa. Então, alguns, né, bebem, não estou dizendo que é errado beber, tá gente, mas estou dizendo que tudo deve ter aí um equilíbrio, uma dosagem do que é certo e do que é errado. Então, se um avô se torna um alcoólatra, se uma avó se torna uma drogada ou um alcoólatra ou um drogado, né, que exemplo vai dar para esse neto, não é mesmo? Então, assim, são doenças espirituais, o alcoolismo, as drogas são doenças espirituais. E, como tal, devem ser tratadas tanto pela medicina, quanto pela psicologia, quanto pela espiritualidade, né? Porque não adianta tratar só o físico e não tratar o espiritual, e não tratar o psicológico. Então, dentro desse interim, os exemplos que a família, já não estou mais dizendo no âmbito pai e mãe, os exemplos que a família dão para aquela criança vão repercutir naquele adulto que vai crescer. Se ele vai se tornar um inseguro, se ele vai se tornar um dependente, depende muito da educação familiar. E coisa essa que a escola já não tem muito mais a ver, né. Porque a criança passa muito mais tempo com a família do que na escola. E é compromisso familiar a educação moral, a educação psicológica, né, de uma criança, tá certo? Então é isso, gente, terminamos por aqui esse item e espero que vocês possam refletir em família, né. Sempre há o momento em que a gente pode, né, fazer mudanças, discussões, brigas, desentendimentos, vícios, dependência, isso atrapalha a educação moral, psicológica e emocional de uma criança. Então, uma família que permanece unida, auxiliando os como Camilo disse aqui, os herdeiros, e antigamente se falava os rebentos, né, os filhos, ela vai evoluir unida, vai crescer com harmonia e muita paz. Reflita sobre isso, tá certo? Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.